Boa tarde. Boa tarde. Graça e paz. Graça e bênção dos céus na sua vida. Olá, uma boa tarde para todos nós. Que a luz do Espírito Santo enche os nossos corações, abra as nossas audições, os nossos corações, o nosso olhar para recebermos a palavra e, junto com o Senhor, entendermos e colhermos frutos dessa tarde maravilhosa, dessa live maravilhosa que faremos e estaremos juntos com o Senhor. É uma graça abundante. É a presença do amor do Pai na força e na graça do Filho que vem sobre nós na plenitude do Espírito Santo. É muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse tempo que estamos vivenciando, o tempo da graça. Estamos vivenciando o tempo da misericórdia, a plenitude da alegria, da paz. Estamos vivenciando, sim, a graça de Deus. Estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Em tempos difíceis, em tempos de luta, em tempos onde estamos enfrentando vários adversários no campo espiritual, no campo material, social, na esfera econômica. Então, estamos enfrentando várias frentes, correntes que vêm contra nós. E assim como um nadador no mar que nada muitas vezes contra a maré, ondas fortes, assim são os cristãos, aqueles que colocam o seu coração, a sua fé no Senhor. Aqueles que depositam no Senhor a sua confiança. Muitas vezes as marés são fortes, mas a vitória é do Senhor em nossas vidas. A glória do Senhor em nós. Por isso estamos mais uma vez contando estar com você nesse tempo de graça, tempo de paz. O tema da live de hoje é um tema muito propício, é um tema aonde muitas pessoas pedem, Ah, Jesus, visita a minha casa. Ah, Senhor, restaura a minha casa. Ah, Senhor, a minha casa é tua. Ah, Senhor, quantas pessoas nos grupos de orações tem aquela música, Senhor, põe teus anjos lá em casa. Senhor, põe teus anjos lá em casa, com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Não deixe que o inimigo se escarneça e zombe de nós. Cubra, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos lá em casa. E é verdade. Há um grande pedido, um grande desejo, uma grande vontade que Deus realmente coloque toda uma proteção na casa, não é? A casa tem você já viu aquelas figurinhas que às vezes tem nas redes sociais, em postagem, que tem uma mão assim, tem uma casinha em cima da mão, né? Então é assim que a gente quer, é assim que nós esperamos, que a nossa casa esteja nas mãos do Senhor. Não é isso? É exatamente isso que Deus quer de você, Deus quer de mim, Deus quer de nós. Que nós confiamos que Ele protege, que Ele cuida, não é? E que a nossa casa está na direção do Espírito Santo de Deus. Por isso, chamo a tua atenção para este momento, esse momento de partilha, de graça, de paz, porque vamos estar diante do Senhor. E a palavra do Senhor é clara e eu não posso esquecer do versículo-chave de todas as lives. Quando o anjo desce à igreja de Sardes, tem as 7 igrejas do Apocalipse, mas quando o anjo desce à igreja de Sardes, uma igreja linda, uma igreja pomposa, uma igreja bem vista, um templo maravilhoso, o anjo desce àquela igreja, e exorta aquela igreja dizendo, és considerada viva, mas estás morrendo, estás morta. Aí, no versículo 6, ele diz, do capítulo 3, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito está falando, ouça o que o Espírito pede. E é exatamente isso
que queremos fazer nessa tarde. Queremos idealizar para o nosso coração como verdade, como força, como poder, não é? Para nós. Que o anjo do Senhor cuida da nossa casa, cuida da nossa vida, cuida da nossa história, cuida do nosso coração, cuida da nossa missão, né? Nossos projetos, seja ele espiritual, material, profissional, social, familiar, não é? Às vezes uma situação na carne, todas o Senhor cuida. Amém? O tema da live é: cura, Senhor, a minha casa. Ou cura, Senhor, a minha casa, não é? Ou cura a minha casa, Senhor. Cura a minha casa, Senhor. Querido e querida, é importante demais. Nós sabemos que, veja, é importante entender que o princípio da fé, veja, o princípio da fé é Jesus. O princípio da fé de um cristão, ele tem que ser baseado, está enraizado em Jesus. Por isso, é necessário abrir o coração e mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, naquilo que o Senhor traz para nós na sua palavra, no seu Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8, versos 5 a 13, o Senhor vem trabalhar no nosso coração. Aí eu costumo dizer, você fala, nossa, eu conheço essa passagem, que vai falar do centurião. Eu digo a você assim, graças a Deus que você conhece, né? Eu ainda não. Por mais que eu leio, por mais que eu mergulho, eu vejo que ainda falta muito para mim entender tantas riquezas que o Senhor traz dentro desta passagem, né? Eu conheço que é uma passagem que ele fala do centurião, mas o que o Senhor, o pano de fundo, é como uma peça de um teatro. Quando abre as cortinas, muitas coisas, os atores trabalham diferente. Então, assim, o ator, o Espírito Santo, dentro desse texto, ele vem nos mostrar uma riqueza de poder, de graça para os tempos que estamos vivendo. E fala muito na nossa vida e no nosso coração. Por isso, vamos abrir o coração neste momento para receber, e dentro dessa palavra, o que o Senhor traz para nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8, de 5 a 13. Assim diz: entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei, eu o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Diz-me uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados em minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, e o meu servo faz isso, ele faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade, vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Por isso, eu vos declaro que multidões virão do Oriente, do Ocidente, não é? E se assentarão no reino dos céus, como Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas, exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse-lhe: vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito importante, neste momento, nós tomarmos posse desta verdade de vida, que é luz para os nossos tempos, para os nossos caminhos e para a nossa hora. Que hora? O tempo em que estamos vivendo agora. Porque daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sabemos o que vai acontecer, ou o que está acontecendo, o que pode acontecer.
Tudo está nos desígnios de Deus. Portanto, é uma palavra para esse tempo agora, para esse momento que estamos vivendo, para que a gente possa, dentro dela, nos enriquecermos. É importante voltar dentro do que foi dito. O princípio da fé de todo cristão, não é? O princípio da fé é Jesus. É o Senhor. A fé de um cristão tem que ser baseada em Jesus, em Cristo, que foi crucificado, não é? E no terceiro dia ressuscitou, como ele mesmo disse, glorioso aos céus, não é? De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. O Senhor, grande Deus, na sua promessa, não é? Nós vemos aí, né, que Jesus, ele caminhava em toda a região, e nós vemos que eram multidões que o cercavam e queria dele uma ajuda, queria dele um socorro. Em muitas casas Jesus ia, mas é interessante nós observarmos que Jesus era convidado. Você entende? Jesus era convidado, né? Quando vemos Lázaro, né, Marta, Maria, eles convidavam Jesus. Então Jesus tinha acesso, sabe aquela casa daquele amigo, não é? Que você às vezes, você vai, porque você sabe que é amigo, e você vai. Você sabe que você é bem recebido. Na casa de um amigo você é bem recebido. Um amigo é. Não importa a hora, você é bem recebido. Não é? Então Jesus chegava. Porque Jesus sabia que ali tinha muito amor para ele. Não é? Daquelas pessoas, daquela família. E assim em outras casas, onde Jesus era chamado, né, a comer, a cear. Né? Então, por onde todo ele caminhava, Jesus era convidado. Convidado. Jesus insinuava, e tem um momento que ele insinua a Zaqueu. Ele disse, é preciso que eu fique em tua casa. Zaqueu podia ter dito assim, né, como Moisés mesmo disse. Não, Senhor, hoje não, amanhã. Zaqueu ficou eufórico, feliz com a proposta de Jesus. Não é? É a mesma coisa de você dizer, olha, se quiser eu vou na tua casa amanhã. Fala para alguém, não, então amanhã eu não estou em casa. Fala o seguinte, pai, depois da manhã a gente vai... Entendeu? Não. Zaqueu disse que não podia perder aquele momento, era aquela hora. Então, é raramente caso semelhante a esse, mas em outras casas Jesus ele ia onde ele era convidado. Como muitas pessoas hoje ficam convidando. Jesus, minha casa, visita a minha casa, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida do meu pai, do meu irmão, da minha irmã, das minhas coisas. Jesus, guarda a minha casa, protege a minha casa. Não é isso que você faz? Fazemos isso, não é? Nós temos esse anseio, esse desejo de fazer isso. Não é? E quando fazemos isso, nós temos que confiar que Jesus realmente guarda a nossa casa, que ele sustenta a nossa casa, que ele protege a nossa casa. Por quê? Como diz Marcos, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, não é? Jesus Cristo segundo São Marcos, 9, versículo 2, versículo 23, quando diz, tudo é possível ao que crê. Jesus mesmo disse, tudo é possível. Você crê que eu posso proteger sua casa? Então pronto, ponto, né? Zé Fini, tá protegido. Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, não é? Nós vemos que tudo dentro de um princípio de fé. Jesus sempre chamando-nos a um princípio de fé. Porque o que agradava o coração de Jesus era ver os cristãos, aqueles que vinham a ele, acreditando verdadeiramente nele. Não como o Tomé, mas aqueles que acreditavam nele, que filho de Deus, não é? Que era a presença do Pai no Filho na terra. Jesus ficava feliz quando acreditavam e que vinham a ele com as suas dores, com os seus problemas, como a mulher do fluxo de sangue. Ela diz, se eu conseguir chegar nele e tocar pelo menos na orla do seu manto, ficarei curado. Né? Ela consegue ultrapassar a multidão e tocar no manto de Jesus e já sai dele uma força e cura ela. E ele diz para ela depois que ela disse, foi eu que te toquei. Né? Mulher, tua fé te curou. Foi tua fé. Veja, Jesus ficou feliz porque a tua fé, ela trazia um problema de quase 12 anos sofrendo um fluxo de sangue. Não é? Veja, a fé, como diz na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ela é a certeza daquilo que não se vê. Fé
é a certeza daquilo que não se vê, diz na carta aos Hebreus. Então a questão é, você ainda tem esse resquício? Temos isso de dizer, como Tomé, eu precisava de um sinal. Certinho, eu queria, que o Senhor desse um sinalzinho pequenininho. Eu queria, não é isso. Fé é a certeza do que não se vê. Você crê? José feria. Ponto. É o que Jesus quer. É o que agrada o coração de Jesus, não é? Nós vemos isso foi acontecendo no processo da caminhada de Jesus, não é? E quando Jesus tem todo o processo de ressurreição, ele faz a última ceia depois, né? Derrama sobre os 12 o Espírito Santo e pede para que eles fiquem em Jerusalém, esperando o processo dali de X dias, que ele mandaria o Espírito Santo à força, não é? Com todos os dons, não é? Dons de libertação, dons de cura, mas que eles permanecessem. Veja, olha a igreja nascendo aí, como ele diz, Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Ele não falou, Pedro, sobre ti eu vou edificar várias igrejas. Não, ele falou, sobre ti eu edifico a minha igreja. E ponto final. Então veja, naquele momento Pedro está com todos ali e muitas pessoas no cenáculo, aguardando que era o dia marcado. Em oração, de repente, um grande barulho, um vento, e vem a força do céu, o Espírito Santo explode e muitos ficam doidinho, feliz, porque a promessa foi cumprida. Mas sabe o que é? Ali, quando a igreja nascia ali, já tinha naquele processo ali, não é? Uma graça poderosa. E qual era essa graça poderosa? Né? A fé. A primeira cura da igreja primitiva, quando a igreja nasce. Quando a igreja nasce do derramamento de Pentecostes, vem a primeira cura na igreja primitiva, que é lá no nascimento da igreja, que quando Pedro sai dali do cenáculo, que ele vai ao templo e ali tem um coxo na porta do templo. Ali vem o primeiro milagre em nome de Jesus. Pedro diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar em nome de Jesus. Levanta e anda. Veja, Pedro já estava revestido, potencializado, Paulinho, Paulinha, meus amigos do coração. Pedro já estava potencializado, feliz, e Pedro sabia a força que estava nele. Pedro diz, olha, ouro e prata eu não tenho não, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, cheio de razão, né? Eu tenho meu Deus, eu creio no meu Deus. E eu imagino Pedro estufou o peito assim, né? Tem que mostrar que o nosso Deus é poderoso. E olha aqui, ó, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele saiu, segundo a palavra, saiu feliz andando. Querido e querida, o princípio da fé, quando nós olhamos para essa passagem que o Senhor traz hoje para que a gente medita, não tem como eu falar do tema dessa live de hoje, que é cura, Senhor, minha casa, o tema da live, se não passar antes nesses princípios de fé, dentro dessa passagem, aonde nós já lemos, relemos, já ouvimos pregações, já meditamos, já participamos de retiro e etc, né? Quantas celebrações de Eucaristia, de Santa Missa, que é o louvor por excelência, nós já vimos essa passagem. Veja, eu também. Só que cada vez é como um garimpo, você vai garimpando, o Senhor vai te trazendo coisas novas numa passagem, o Senhor vem mostrando o Espírito Santo, por mais que eu acho que eu conheço a passagem, o Espírito Santo veio trazer nessa tarde e nessa semana algo novo para essa live de hoje, porque o tema da live é Senhor, cura, Senhor, a minha casa. Então por isso que estamos trazendo primeiro o princípio da fé. Vemos que sem a fé é impossível agradar a Deus. É impossível alguém agradar Jesus sem fé. Ai, Jesus é tudo, Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas e a sua fé? É que assim, eu preciso. Então, agradar o Senhor é ter fé. Sabe aquela historinha que diz que aquele homem pega um carrinho, né? Ele pega um pau e amarra a corda de um prédio para outro, ele passa lá em cima e o pessoal aplaude, ele passa, ele faz com o braço. Aí ele pega uma vara e pesca e o pessoal aplaude, fica feliz, né? Aí ele fala, quer que eu passe? Ele passa com bananeira, com a mão para cima e o pessoal aplaude. Aí ele desce lá embaixo no prédio, chega lá, pega um carrinho de mão e fala, quem acredita que eu passo com esse carrinho? O povo, eu. Aí ele olha para uma mulher, então a senhora senta no carrinho aqui que eu passo. Não, eu acredito que você passa, mas eu no carrinho não vou montar não. Entendeu? Então muitas vezes a questão é essa. Jesus está dizendo sobre esse princípio. A fé que agrada a Jesus, né, é a fé
é a fé que agrada a Deus, é aquela fé que é operada pelo amor. Estamos mergulhando agora na passagem de Mateus 8, de 5 a 13. Agora nós estamos entrando, primeiro não tem como falar dessa passagem sem ter falado dos princípios de fé. É impossível falar dessa passagem sem ter comentar os princípios de fé. A fé que agrada a Jesus é a fé que é operada pelo amor. Aí é que está. Foi exatamente a fé do centurião. A fé do centurião aconteceu porque foi uma fé, aquela graça, aquele milagre, porque foi uma fé antes. Veja essa passagem, a riqueza dela. Ela foi operada pelo amor. A primeira coisa que foi tocada no coração do centurião foi o amor. Ele, o centurião, ele volta para a situação que estava acontecendo diante dos seus olhos na casa dele. Alguém que ele amava. E ele começou a sofrer. Ele começou a sofrer, se condoer. Sabe aquela situação da pessoa olhar e falar assim, puxa, sentir a dor. Não é aquele ditado que fala assim, se você sentisse o que eu estou sentindo, aí você entenderia. Não tem isso? Então o centurião naquela hora, ele olhou e viu que o servo dele estava paralítico, estava morrendo, estava ruim, mal, e ele amava, ele foi comovido pelo amor, e naquela hora ele bate uma reflexão, veja, uma reflexão, ele lembrou, opa, o Nazareno, veja, ele amou primeiro, então muitas vezes nós não estamos entendendo esse processo. O centurião, ele amou primeiro. Às vezes tem certos grupos de orações, lugares, as pessoas vão orar pelo outro. Mas antes da oração, eu deposito amor naquela pessoa. Eu deposito amor. Eu amo aquela... É o amor que faz o poder de Deus acontecer. Por isso, veja, que a fé que agrada ao Senhor, ela é operada no amor. Por isso João vem dizer na primeira carta, Deus é amor. Aquele que diz conhecer Jesus e não ama é mentiroso. Veja, então a fé do centurião, ele se removeu. Nós temos que nos perguntar, quando pedimos para que Deus toque uma pessoa, quando pedimos até mesmo uma pessoa que não nos aceita, nosso coração realmente perdoou, tirou as resignações. Às vezes uma pessoa que nos pede oração, a gente procura olhar por aquela pessoa e sentir o que ela está sentindo. Foi o que o centurião sentiu. Ele sentiu a dor do seu servo dentro do coração dele. Querido e querida, como é maravilhoso, não é? Imagina você neste momento, dentro dessa live de hoje, que você vai ver que riqueza que o Senhor vai nos trazer. Imagina Jesus olhar para você agora e dizer, não é? Esta fé me agrada. Esta fé que me agrada. E Jesus fazer para você o elogio que ele fez ao centurião, que nós vamos falar sobre isso. O elogio que ele fez ao centurião. Imagina Jesus olhar para nós e fazer o elogio que ele fez. Jesus, o centurião, ele balançou o coração de Jesus. Você vai procurar no Evangelho, você não vai ver algo assim, não é? Não vai ver algo assim. Ele vai falar alguma coisa sobre Maria, não é? Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada, que era a palavra. Mas quando ele fala de fé, ele fala do centurião, ele fala, eu não vi, onde eu procurei, eu não vi fé. Então agradou, o centurião balançou. Algumas razões pelas quais Jesus se alegra com a fé do centurião, nós vamos ver aonde nós nos encaixamos dentro disso, para que nós, no tema dessa live, possamos dizer, Jesus, cura a minha casa, Senhor. Cura a minha casa. Tudo que há na minha casa. Cura, Jesus. Então nós vamos ver, não é? Algumas razões pelas quais Jesus se alegrou com o centurião. E por que ele se alegrou com o centurião? Primeiro, veja, ele mostra amor para o seu empregado. Quantas pessoas? A pergunta é, veja, o centurião era alguém de alto escalão, alguém de padrão alto, alguém que tinha poder. Imagina hoje um ministro, um general, não é um general, não é um coronel, é alguém de patente. E naquela época,
os empregados eram um pouco, sabe? Ainda mais quando você tratava de lei romana, se matava, ainda mais se fosse cristão. Ele não estava nem aí. Então os empregados eram como se fosse uma ralé. Então o centurião estava por cima da carne seca. E o centurião, ele olha para aquela situação, o que ele vê? Ele mostra amor para aquele que servia ele. Nós temos que perguntar, quantas pessoas às vezes trabalham em casas de empregada doméstica, e às vezes a empregada está ali, não está bem, e a patroa quer mais que ela limpe. Eu tenho roupa para lavar, nossa, faltou hoje, Deus, mas hoje não fez nada, hein? Não limpou, não varreu, cadê as roupas? E chama a atenção e não vê que ela não está bem. O centurião, ele olhou esse lado. Veja, ele tinha amor por aquela que servia. Ela recebia, sim, ele recebia. Ele tinha os confortos, ele comia, mas, veja, ele servia a casa. E logo o centurião se preocupou com aquele que era o empregado, que era o servo. Quantos patrões hoje, empregados pegam um atestado por não estar bem, está em casa. Ele não vê a hora que volta. Não é? E aí voltou, e quando volta, nem aí, como é que é? Melhorou? Não, vamos trabalhar, vamos recompensar o que você falhou. Então não tem, é algo terrível isso. Por isso que muitas empresas, muitas bênçãos, muitas portas se fecham. Por isso que muitas empresas ficam capenga, porque a forma como um patrão, aquele que tem o seu como subordinado, que é chamado os cooperados, que é os servos, nem empregado. Veja, o centurião ele se preocupou, ele mostrou amor para aquele que servia, aquela pessoa que às vezes faz um favor para nós. A gente ama aquela pessoa, de repente faz um favor para a gente, pessoas que nos fazem um favor, às vezes arrumar uma casa, às vezes nos ajudar nisso ou naquilo, e de repente está passando por uma dificuldade. A gente ama essa pessoa, a gente se preocupa, nossa, essa pessoa já me fez vários favores, não é que eu tenho que pagar, não é por isso, mas eu preciso fazer alguma coisa. Veja, o centurião ele se preocupou com isso. Ele mostrou este lado do amor, não é? Ele mostra amor para com seu empregado. Quando ele fala para Jesus que o empregado não estava bem, ele manda primeiro os servos à frente dizer para Jesus, vamos ver isso lá em Lucas no capítulo 7, que ele manda primeiro os servos. Né? Depois, quando ele sabe que o servo é vindo, ele vai ao encontro, como está aqui no Evangelho de Mateus. Ele vai e diz, olha, né, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, não. Né? Jesus, eu não sou digno. Não é? Veja, quando Jesus disse para ele, eu vou na tua casa, eu irei, como está escrito, eu irei lá. Jesus falava isso para alguém, não é? Que se achava indigno. Ele disse, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Ele olhou para a situação dele, para a patente dele, ele olhou e ele viu que tudo que ele era na ordem terrena, diante de Jesus, ele não era nada. Ele era simplesmente um ser humano dependente da misericórdia de Deus. Quantas pessoas hoje, por causa de um estágio, de uma posição, seja na igreja, ou seja numa posição profissional, numa empresa, ou num status, né, seja na ordem política, etc., não é? Coloca ali um colarinho branco, uma gravata e se acha o dono da razão e pisa nas pessoas. Veja, o centurião, ele nessa hora, ele viu que todo o poder que ele tinha, que toda a sua patente era pequena diante daquele homem que tudo sabia e que tudo podia. E que é alguém que podia transformar a vida e a casa de qualquer um. Ele olha para a situação dele e vê que tudo que ele tinha era a ordem natural. Mas aquele com quem ele pedia tinha o poder da ordem sobrenatural. Quantas pessoas se enchem muitas vezes do eu sei, eu sou, patente, pisam e massacram e humilham os outros. O centurião, ele podia nesse momento, na verdade ele podia até ter requisitado, mandado uns soldados buscar Jesus. Vai buscar, porque ele era comandante de um pequeno exército, mas era daquela região das cobranças de impostos. Ele podia, não!
Ele faz o quê? Ele se humilha na presença do Senhor. Ele olha para a pequenez dele, para a miséria dele. E Jesus fala, eu irei. E Jesus falava isso para alguém que se achava indigno. Porque era alguém que não era bem visto. Geralmente os centuriões, os soldados romanos, eles não eram bem vistos pela sociedade. Porque eram tidos como sanguinários, ainda mais um centurião. Então veja, ele sabia disso. Senhor, ele foi narrando. Ele narrou a situação de dentro da casa dele e ele deixou claro para Jesus, eu sou um centurião. Eu mando fazer isso, fazer aquilo, blá, 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 blá. E Jesus olha como ele se redime. A sua história. Ao mesmo tempo que o centurião convidou Jesus para a sua casa, ele olhava para as condições de misérias dele. Mas ele também sabia que Jesus tudo sabia sobre ele, né? Às vezes, né, vamos a Jesus pedir por alguém que nós queremos. Nós vamos pedir para a nossa casa, ou por alguém da família, ou alguém que pediu oração para nós. Olhamos, não é? Para aquela situação da pessoa e vamos ao Senhor. Vamos na igreja, ou vamos fazer oração, mas não olhamos para o interior da casa interna. Que casa é essa? Nós. Aquela que Jesus dizia, minha casa é uma casa de oração. Cuidado, não faça dela um covil de ladrão. Jesus diz, sois templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em vós, o Espírito Santo é Deus. Sois templo de Deus. Às vezes vamos pedir uma ajuda, vamos ao Senhor pedir por alguém, mas não olhamos para dentro desta casa. Como que está esta casa? Não olhamos para esse cano como recipiente para poder pedir para o Senhor. Quantas vezes alguém vem chegando, Edinho, você pode fazer oração para orar por mim? Posso sim. Quase. Não foi uma vez só que aconteceu isso. Aí eu falei assim, vamos nos sentar aqui um pouquinho. Você não vai orar por mim? Eu falei, vou. Aí eu peguei a mão da pessoa e comecei a pedir ao Senhor por mim. Por mim, Senhor, tendo misericórdia, eu fiquei mais uns 20, 30 minutos falando de mim, do Senhor, da minha situação, da minha vida. Eu vi que a pessoa se movia para lá, para cá, mas não vai orar por mim. Ele não vai orar por mim. Aí, quando ali eu estava me sentindo bem, eu olhei para a pessoa, falei, você crê no Senhor? Bem segurando na mão, você crê no Senhor? Ela disse sim. Então reze comigo um Pai Nosso na fé. Ela orou, eu falei, acredita, toma posse, a graça é tua. No outro dia deu testemunho. No outro dia a pessoa deu testemunho, com a graça de Deus, era uma situação de um emprego e mais alguma situação. Veja, é preciso olharmos para dentro de nós. Muitas vezes nós vamos olhar e até orar por alguém, mas não olhamos para dentro de nós. O centurião, ele olhou para ele. Ele pediu, quando Jesus disse, eu vou, ele falou, mas Senhor, olha como eu estou. Olha como, eu sei que não é para mim, mas eu sei, Senhor, que não é para mim. Eu sei que... Mas ele sabia que Jesus também se importava com ele. Antes do servo que estava doente, Jesus estava olhando a atitude dele e se importava. Ele sabia que se importava também com ele. A atitude que temos que tomar consciência, que Deus se importa com aqueles que trabalham para ele. Mas muitas vezes o nosso estrelismo nos tira a plenitude da força do poder de Deus na nossa vida. Valorizamos muito a aparência, não é? E esquecemos daquilo que temos no interior. Como é que nós estamos verdadeiramente sendo como somos? Queremos que Jesus visita a casa, mas as renúncias, as sujeiras, às vezes as casas, queremos que o Senhor visita a casa, mas olhamos de repente, quantas casas, Senhor, Edinho, você podia ir na minha casa, fazer oração na minha família, aqui mesmo em Gaspar, olha gente, você não tem noção, não é uma nem duas não, já levei ela aqui algumas. Né? E assim, chega lá, eu sento todo mundo. A pessoa não vai à oração, vamos, pega a palavra e vamos que vamos. Primeiro vamos conhecer o Senhor. Vamos primeiro apresentar o Senhor. A oração, depois. A palavra, a essência. A essência. Vamos ver realmente qual é a aceitação de Jesus. Mas de repente você olha naquela casa. Você olha naquela casa, é uma casa cheia de brigas. Desavença, discussões, palavrão. Sabe aquela casa cheia de palavrão?
Murmuração, reclama de tudo, da chuva, do frio, da noite, da manhã, do trabalho, da comida, da roupa, do corpo, do zóio, do cabelo. Olha, desculpa, é o zóio mesmo, nem o olho. Reclama de tudo. E é uma casa que está pedindo. É uma casa cheia de divórcios. Pessoas que não se falam, pessoas que são muitas vezes inimigas. Fica 2, 3 dias sem se falar. Por causa de uma coisinha pequena. Uma casa que está cheia de falta de perdão, de aceitação, que não perdoa. Às vezes o perdão até de fora, mas ali está dentro daquela casa uma situação, uma casa cheia de ambição, os olhos querendo ter, a ganância do ter, uma casa cheia de ciúmes, que ciúme de tudo, uma casa com invejas. E a pessoa quer que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor visita essa casa, que vai abençoar essa casa. Como? Se tem muitas sujeiras dentro dessa casa. Muitas vezes as pessoas chamam Jesus para ir na casa. Senhor, vai na casa. Senhor, visita a minha casa. Eu digo para você que muitas vezes Jesus, quando chega na porta de muitas casas, ele não consegue passar do portão. E por quê? Porque logo na porta já tem o que a pessoa crê. O princípio da fé da pessoa numa planta. Comigo ninguém pode. E uma planta bonita, maravilhosa, é uma planta linda. Mas aquela planta é o que defende a minha porta. Jesus já fica, mas vem cá. Jesus sabe. E muitas, é cheio de paragonlado, pendurado na porta com telado. E não sei o que no telhado, não sei o que. E veja, quer com Jesus, convida Jesus para casa. Uma vez eu fui em Jacarezinho, me lembrei agora, uma casa num bairro. O bairro eu posso falar, mas a casa não. Na Vila São Pedro. 5 da manhã me pediram para que eu fosse. Não, era 4 e pouco da manhã. Aí tal. E eu fui. Aí quando eu cheguei nessa casa, eu cheguei logo com um padre. Me lembro, o padre Quali. Eu fui com ele. Aí chegamos na casa, quando eu vi, tava um alvoroço, uma situação terrível. Um alvoroço na casa, jetarada para lá, já de madrugada. E a primeira coisa que eu vi foi planta para todo mundo lá nos corredores da casa. Planta, não sei o que, papapá, e folha, e não sei o que, papapá. Peguei e falei, me arruma uma vassoura primeiro. Pedi uma vassoura. E quem me conhece de Jacarezinho sabe que eu sou assim. Eu pedi uma vassoura, porque você vai orar com vassoura? Eu falei, primeiro com a vassoura. Peguei a vassoura e saí varrendo tudo, tirando tudo pra fora. Primeiro, limpando tudo que tava, limpando tudo aquelas plantas, cheio de superstição. Cheio de superstição logo na entrada. Varri tudo pra fora e ficar tudo. Fiz até aquele silêncio. Isso aqui foi fulano que faz isso, que veio, não quero nem saber. Então, eu vou embora ou eu fico? Não, você fica, então deixa eu te varrer. Aí eu varri tudo pra fora. Fomos sair a quase 6 da manhã, situação resolvida, graças a Deus, mas primeiro limpa a casa. Jesus, muitas casas que ele chega, tá cheio. Tem um elefante ali que tem que estar. Um elefantezinho, um bichinho que eles fazem de gesso, ou então de louça. Põe, né? É de bunda pra porta, porque traz sorte. Então não é Jesus que traz sorte. E eu quero que Jesus visite a casa. Tem pessoas que logo na casa, para sair de casa, tem que um amuleto, ou então um dente de ar na bolsa, ou então um patuá, ou então, desculpe a crença de cada um, que você é livre, não estou aqui dizendo, te diminuindo por causa da tua crença, não quero isso, e nem estou aqui para isso. A questão é que o cristão, eu estou falando agora da minha crença, se você crê nisso, graças a Deus por você, que você é livre, Deus te deu a liberdade. Agora, a minha fé, a fé do cristão não é essa. A fé do cristão é baseada em Cristo, o Senhor. Jesus é o princípio da nossa fé. As coisas vêm depois. Depois. Uma flor para enfeitar a casa, para ornar um ornamento. Tudo é depois. Uma medalhinha que eu coloquei de São Bento, vem depois de Cristo, porque São Bento serviu a Cristo. A nossa fé tem que ser baseada primeiro em Cristo, o Senhor. Veja, está aí um dos princípios da fé. Tem casas que o Senhor está pedindo permissão. Como é que eu faço? Quando eu vou? Vai estar limpa? Veja, preciso limpar a casa. Certas situações de a casa não tem uma identidade. Na minha casa eu tenho uma cruz, não na porta. Vão saber que chegou ali, esse cara aí dá uma coisa certa, ele é cristão. Tem uma cruzinha, eu colo na porta da entrada. Eu identifico a identidade, como Paulo diz em Gálatas 6, minha identidade do cristão está ali. Precisam saber que é a casa de um cristão, que é alguém que teme o Senhor, não é perfeito, não, tem um monte de defeito, e todo dia ralando porque o Senhor tem misericórdia de mim, mas
A minha casa, a casa de um cristão. Identidade cristã. Tem casas que o tapete, muitas coisas são jogadas debaixo do tapete. Quanta sujeira de falta de humildade, de ranço, de rancor e tudo. E aquela sujeira que a pessoa vai e tá com preguiça, joga debaixo do tapete, põe ali. Ai, a casa tá limpa. Vai chegar a visitar, não dá tempo. Põe debaixo do tapete. Não é? Muitas casas estão assim. Jesus sabe que ele vai passar por cima daquela sujeira. Jesus vai ter que pisar em cima daquela sujeira. O tapete está só tampando. E ele sabe, Jesus sabe o que está debaixo do tapete. Caixa, você entra logo, o tapete da falta de humildade, de aceitar que está vivendo uma miséria, mas está vivendo uma vida de aparência. Sujeiras de traições, traumas, de desonestidades. Veja, tá? Situações que estão ali jogadas debaixo do tapete. O sofá da entrada da sala não é mais o sofá da reflexão, é o sofá da reclamação, da trama. Ai, eu tô com tanta raiva dela, por que ela me fez isso? E no sofá ali, você sabia? Aí eu vou te contar, vem aqui, mãe, vou te contar, mãe. O marido, olha, você nem sabe, eu tô com tanta raiva daquela mulher. O sofá da reclamação, não é o sofá mais de acalmar, de pegar uma Bíblia, de fazer uma reflexão, de ler um bom livro, até de ouvir uma boa música. O sofá de descansar, não é? Não é mais. É o sofá do ressentimento, da tristeza, não é? Aí liga a TV das notícias ruins, só vai ver lá, olha, ele põe lá no alerta, tem um negócio da alerta lá que fala, matou, roubou, estrupou, essa é a notícia, que tá? Corre, às vezes larga a panela no fogo para ver o carro que tombou, corre pra sala porque tem o controle. Tá lá o controle da TV, né? Os filmes que escolhe na sala, os quadros da parede são sabe aquelas paredes que tem uns quadros abstratos que você não sabe o que define o quadro? Sabe aquelas casas que tem uns quadros assim com os riscos? É um risco assim pra lá e pra cá e você fala, que desenho é aquele? Você fica assim naquele quadro. Aquele quadro muitas vezes tem quadros em casas. Nada contra as pinturas dos pintores que pintam abstrato. Mas tem casas que identificam como aqueles quadros que você não sabe o que define. Que desenho é aquele? É a vida da pessoa emaranhado que você não consegue distinguir quem é e o que é. E as pessoas olham, é o mal olhado. Que pessoas que têm o quadro do mal olhado. Mal olhado. Não distingue vidas. São vidas desconectas, abstratas. Sabe o que significa isso? Vidas abstratas. A cozinha, meu Deus do céu, do desespero. Ai, o que eu vou fazer? O gás acabou. Ai, não sei o que. Ai, só tem linguiça. Ah, mas e o ovo? Não sei. Ai, o que vai fazer? Não tem nada. Ai, tem que pagar isso, tem que pagar. A cozinha do desespero, da reclamação. E Jesus diz em Mateus 6, não vos preocupeis com a vossa vida. Não quer ver de comer, não quer ver de beber. Mas a cozinha é a cozinha do desespero. Do desespero. Da ingratidão. E a palavra fala tanto da gratidão. Os quartos, quando olhamos ainda na cozinha, vamos para a mesa. As mesas hoje, as mesas de cozinha são mesas de discussão. Não é? Discussão. Ali, quando não discute pela comida, discute a vida dos outros. Ou discute por situações. É discussão. Discussões. As panelas da ganância. Deixa um pouco pra mim. Deus me livre, comeu tudo, mas é uma terrível, terrível. E é uma casa que pede, Jesus visita a minha casa. É uma panela que não tem partilha. Uma panela da ganância, né? Os banheiros das lágrimas, pessoas que choram escondido. É a casa que pede que Jesus visita. Chora muitas vezes por uma situação que não aceita jogar fora. Não aceita jogar e tirar fora. Insatisfação pessoal, às vezes com a própria aparência, com o corpo. Se estou gordo, se estou magro, ai meu cabelo, ai essa espinha, ai não sei o que, ai meu dente tá assim, ai não sei o que, ai o que eu vou fazer, olha essa mancha. É o espelho da opressão, da depressão. E aí vamos vivendo dentro disso. Começamos a brigar com a vida, brigar com tudo. Entendemos, e é preciso entender, que dentro dessa passagem do centurião, fica bem claro que a fé que Jesus aprova, não é? É aquela fé que você despoja de si mesmo.
quando despojamos de nós mesmos. Foi o que o centurião fez, despojou dele mesmo. Como o que diz lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, sobre o qual invoca o meu nome, renunciar aos seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra. Porque meus olhos estão atentos e eu estou voltado, eu estou vendo tudo o que acontece desde agora para sempre. O lugar que você está orando, eu estou observando. Deus deixa bem claro isso. É a fé do despojamento. Jesus vê o coração do centurião, um amor de verdade, um amor de entrega, um amor que reconhece. Jesus apresenta a fé do centurião. Veja, olha o que diz o versículo 10. Veja o que diz o versículo 10. Ouvindo isto, cheio de admiração, Jesus disse aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé nem em Israel. Veja, Jesus, aonde você vê isso em outra passagem no Evangelho, Jesus faz questão de apresentar a fé do centurião para o monte que acompanhava ele, inclusive para os discípulos. Os discípulos que Jesus ensinava todos os dias, todos os dias. Os discípulos que chegou em Jesus e falou: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensina o Pai Nosso. Jesus, aquele povo que seguia o Senhor, Jesus faz questão de apresentar. Olha que elogio mais lindo, é um dos maiores elogios. Jesus apresenta a fé do centurião para todos e vem dizer o quê? Nem em Israel encontrei tamanha fé. O que o Senhor está querendo dizer? Ele é o Deus, é o verbo encarnado, é do princípio que criou todas as coisas. Ele está falando do povo de Israel, o povo que ficou no deserto, o povo da terra prometida. Jesus volta lá atrás para mostrar que nem aquele povo que ganhou a terra prometida, veja, nem todos eles, aquele Josué esperava Deus falar com ele, Moisés esperava, clamava para Deus, mas o centurião, ele vai no Senhor, porque ele apresenta, ele corre, ele se declama. Na fé do centurião tinha amor. Se a nossa fé não tiver amor, Deus fica impossibilitado de agir, porque falta amor na nossa fé. Nós precisamos tomar consciência dessa verdade. Nós estamos colocando amor na nossa fé? Nós estamos realmente derramando amor na nossa fé? Jesus, quando é tão lindo isso, maravilhoso, quando Jesus apresenta a fé do centurião para aquele povo, ele faz algo para que as pessoas entendam. O centurião não só, veja, centurião diz: Senhor, só uma palavra. Em outras palavras, sabe o que o centurião estava dizendo para Jesus? Quando o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que entrei na minha casa, mas diz só uma palavra e meu servo será curado. Sabe o que o centurião falou? O centurião estava dizendo também: eu sei, Senhor, que a palavra sua tem o mesmo poder que a sua presença. Veja, que a sua palavra tem o mesmo poder que ela vai. A sua palavra, se o Senhor falar, ela chega lá onde está. Veja a distância. Senhor, se o Senhor falar, a sua palavra tem o mesmo poder que o Senhor tem, ela vai chegar lá. Meu querido e minha querida, é hora de nós perguntarmos. É hora de você e eu perguntarmos. A palavra que é nos muitas vezes professada, pronunciada, nós acreditamos que ela chega quando a gente pede para alguém que mora lá. Eu estou aqui em Santa Catarina e você está aí onde você está. Você de repente está em Minas, em São Paulo, na Bahia. Você está no Paraná. E eu digo: Senhor, visita a casa do Paulinho por mim e com a Paulinha. Eu tenho que acreditar, veja, que a palavra, Senhor, manda a tua palavra, Senhor, de bênção lá na casa. Manda, Senhor. Eu preciso ver que a palavra do Senhor é a mesma força, é a presença do Senhor. Quando você olha, nós cristãos católicos, quando olhamos para a Eucaristia, temos que entender, não existe Eucaristia sem a palavra, e a palavra sem Eucaristia. As duas coisas estão numa coisa só, é uma coisa só, ela é uma coisa só. É uma palavra. Então veja, a Eucaristia é a palavra, e a palavra é a Eucaristia. Então não adianta de repente eu ficar louco para ir para a fila da comunhão, mas na hora da palavra eu
fiquei desatento, eu não dei atenção, eu não bebi, eu não comi, eu não me alimentei, eu não tomei posse daquilo para a minha casa, para a minha situação. Então eu quero só o corpo de Cristo, um Cristo mudo, sem força e sem poder. Não é esse Cristo do cristão. O Cristo do cristão é o Cristo que pode, é o que visita, é o que transforma, é o que faz acontecer. Por isso o centurião disse: Senhor, uma palavra. Uma palavra. Quer dizer, Senhor, a hora que o Senhor soltar a voz, veja, a hora que o Senhor soltar a voz, a hora que o Senhor abrir a boca, olha o que o centurião está dizendo. Senhor, a hora que o Senhor abrir a boca, a tua palavra chega lá na minha casa. Olha que coisa mais linda, meu querido. Olha que coisa mais linda, minha querida. Jesus disse o quê? Jesus olhou para todos e falou: olha que fé mais... Olha, gente, nem meu povo de Israel, que eu tirei da terra prometida, não vi tamanha fé. Porque o centurião exaltou o quê? A palavra. O centurião, ele falou para Jesus: a tua palavra tem o mesmo poder que a tua presença. Meu querido e minha querida, é hora de nós tomarmos consciência disso. Beber e querer que o Senhor sustenta a nossa mão, querer que o Senhor sustenta o nosso corpo, querer que o Senhor cura alguém, é entender que a palavra dele é que faz essas coisas acontecer. Foi isso que o centurião quis dizer. Senhor, eu sei que a sua palavra vai lá em casa. Eu sei que a tua palavra vai lá em casa, lá... Sabe aquela pessoa, Senhor, vai lá na minha sogra, no meu sogro, no meu filho, na minha filha, no meu pai, na minha mãe, lá, Senhor, na dificuldade, seja financeira, espiritual, vai lá, Senhor, a sua palavra vai. A sua palavra diz, a sua palavra tem força, tem poder, Senhor. Veja como é interessante que o que acontece na sequência. Olha o versículo 13, veja o que acontece no versículo 13. Enquanto os filhos do reino serão lançados, ou melhor, versículo 13. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse-lhe: vai, seja feito conforme a sua fé. Presta atenção no que vai acontecer agora. Jesus disse: vai, seja feito conforme a sua fé. O que acontece com o centurião? Ele vai, sabe por quê? Porque ele acredita na promessa. O centurião acredita porque Jesus fez para o centurião uma promessa. Vai. Vai. Quantas vezes na igreja, pregando, às vezes o padre, o pregador, alguém diz: meu irmão, seja abençoado, a sua casa vai em paz, Jesus está na sua casa, os anjos estão lá. Você toma posse? Veja, Jesus disse: vai. Vai. Ele foi na promessa, ele foi dentro da promessa, ele foi caminhando. Imagina como ele caminhava, imagina qual era a sensação dele no caminho. Imagina o empolgamento dele no caminho. Nossa, chegar lá, eu não vejo a hora de chegar lá, porque ele começou a visualizar já o servo dele curado. Ele visualizava, ele estava feliz. Nossa, quando eu chegar lá, ele vai estar curado. Ele tomou posse da promessa. Sabe aquela música? Eu, né? Tomei posse da graça de Deus. Tomou posse. Tomar posse de Deus é tomar posse da palavra. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante quando nós olhamos, por exemplo, do centurião e a forma como ele tomou posse, como ele mostrou a sua fé de uma forma sem vergonha, no sentido não de a pessoa ser vergonha, né? Mas sem vergonha nenhuma, de diante aquele povo que o julgava por ele estar se dirigindo a Cristo e conversando com Cristo, olhava com olhares de descrença, que não estavam acreditando e vendo o que ele estava fazendo, provavelmente porque a gente sabe que Jesus, e a palavra mesmo cita que ele estava em outro local e ele entra em Cafarnaum e ele estava com a multidão que o seguia. E muitas pessoas viram essa conversa do centurião com Jesus, tanto que no versículo 11 e 12, o Senhor vira para esse povo e fala: não vi tamanha fé em todo Israel. Então, ele tinha esses olhares voltados para ele, olhares de recriminação, olhares de esse pecador, esse traidor, né?
miserável, que é o romano e tal, e vários nomes e pensamentos que vinham contra ele por causa das suas decisões, por causa da sua vida, por causa de quem ele era, foram acompanhadas dele. Os julgamentos, né, os olhares de recriminação, e quantas vezes isso acontece nos dias de hoje. E nós temos que ter sim a nossa fé colocada à mostra, como o centurião fez. Nós temos que mostrar a nossa fé para o Senhor. Fé que é mostrada e proferida por meio do nosso testemunho. Então, testemunhar a nossa fé ao Senhor, como o centurião fez. Quando ele fala para o Senhor o que está acontecendo com o seu servo, e ele fala para o Senhor, colocando toda a sua, em humildade, colocando toda a sua fraqueza, sua miséria, todos os seus delitos, digamos assim, para o Senhor, e falando: o Senhor não precisa na minha casa, diga uma palavra que eu creio e eu sei que ele estará curado. Então ele mostra que a fé dele era maior do que qualquer outra situação que o cercava. Quantas vezes nós temos essa atitude? Que por causa do amor, por causa da fé, nós vamos contra tudo e contra todos os olhares, contra todas as falas, contra todos os julgamentos. Ah, ela é velha demais para estar falando da palavra do Senhor, ela é nova demais, ele é novo demais. Ah, quem que era um bêbado, agora diz que se converteu. Ah, essa pessoa é uma pecadora e tal. E quantos julgamentos vêm acompanhados daqueles que se convertem, daqueles que pelo amor se apaixonam, por aqueles, na verdade, pelo amor amam. Então aqueles que entregam a sua vida ao Senhor e que com fé acreditam na sua palavra têm a obrigação e temos o dever de testemunhar. Porque quantos não ficaram admirados com a atitude do centurião? Quantos não ficaram chocados, e até mesmo podemos imaginar os discípulos olhando, né? Poxa, é verdade, a tamanha fé deste homem. E nós que seguimos o mestre, às vezes duvidamos, às vezes olhamos uma situação e ainda não acreditamos. Então é para chamar a nossa atenção, é para puxar a nossa orelha. É para puxar a nossa orelha. E é muito necessário e interessante nós vermos algo. E quando narra aqui no 10, né, que Jesus fica cheio de admiração, nós podemos ver algo no centurião, que é algo que nós cristãos devemos nos espelhar na atitude, porque é espelho do Senhor. Como assim? Nós olhamos para a atitude do centurião e nós vemos Cristo. Nós vemos Cristo no centurião. Nós vemos o reflexo. O centurião estava de frente para Jesus, mas nós vimos Jesus no centurião também. Por quê? Porque ele era reflexo do amor, o reflexo da caridade. Paulo vem trazer para nós que, lá em 1 Coríntios 13, que os dons superiores, as praias, os dons superiores, mas por ora vou dar o caminho, né, para vocês. Eles são quais? Os 3 principais: a fé, a esperança e a caridade, que é o amor. Mas o maior deles é o amor. O centurião tinha as 3 na sua atitude. Ele tinha fé no Senhor, ele tinha esperança, e uma esperança certa de que o servo seria curado. E ele tinha amor por aquele servo e amor por Cristo. Então nós vemos o espelho de Cristo no centurião, coisa que nós devemos ser. Quantas vezes nós olhamos para o outro, olhamos para a outra e olhamos com indiferença? Ah, a pessoa que cada um se vira, cada um com seus problemas, né? Tem aquele negócio, ema, cada um com seus problemas, né? O que eu tenho a ver com isso? O outro está sofrendo, e daí? Para que eu vou olhar pro meu empregado, pra minha empregada, pro meu cooperado, pra minha cooperada, para essa pessoa que trabalha comigo, que tem o mesmo cargo que eu, que trabalha comigo? Por que eu vou olhar para a pessoa que não gosta de mim e vou estender a mão? Por que eu não vou retribuir com o mesmo jeito? Por que não? O Senhor nos ensina a fazer diferente. Jesus não saiu revidando aqueles que o prenderam. Jesus, diante de Herodes, fica calado. Diante de Pôncio Pilatos, ele também tem um momento que ele fica em silêncio, depois responde o governador. Então ele mostra como que nós devemos tratar da maneira certa, agindo com paciência e sabedoria dentro das situações. Então que nós sejamos o espelho de Cristo, e que para nós, com esse pedido que é o tema da nossa live, que é cura a minha casa, Senhor, nós temos que entender que o princípio da cura é a nossa fé. O princípio da cura é a nossa atitude de ir
até Cristo. Narra a palavra que o centurião veio a ele. O centurião foi a Cristo. E depois o centurião foi ao seu amigo, ao seu servo ao seu amigo porque o Senhor, o próprio Cristo fala para nós no Evangelho que já não chamam mais de servos, mas de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E o amor que o centurião demonstrou para o seu servo era um amor de amigo, era um amor de fraternidade, de caridade. Então, o princípio é Cristo, mas o princípio é a fé que nós temos em Cristo. E o princípio da nossa cura, da transformação da nossa casa, depende de nós e começa conosco. Quando nós vamos até Jesus, quando nós buscamos Ele através da sua palavra, através do seu pregar para nós, através do seu falar para nós todos os dias da nossa vida. Nós podemos escutar a voz do Senhor todos os dias e todos os segundos, em todos os minutos, em toda a fração de milênios do nosso ser, porque respiramos, sim, por causa da nossa existência, claro, mas principalmente por causa da sua palavra. Então, é muito lindo e é muito interessante e rico nós vermos isso. Como que eu vou ir até Jesus se muitas coisas me amarram e me atrapalham? Eu não vou conseguir ir 100% até o Senhor se eu tiver como o Edson disse, falando do cristão. Não vou conseguir chegar até Cristo se eu não me abdicar das minhas crenças, dos meus amuletos, das coisas que me fazem criar força, que me dão coragem. Porque é muito interessante, quando o Edson trouxe sobre as plantas, eu me lembrei da espada de São Jorge. Também é outra planta que as pessoas usam para defender a casa. E é muito interessante porque o cristão, ele tem que se apegar e entender que a palavra é força, que a palavra é poder e que a palavra é proteção. Tanto é porque lá em Efésios 6:17, o Senhor fala, por meio das cartas de Paulo, quando ele traz: tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do cristão, é o escudo do cristão, é a força do cristão. É por meio dela que nós traçamos as nossas batalhas. Porque as nossas batalhas e as nossas lutas, elas não são contra os homens de carne, são contra os principados e potestades. E é muito interessante a gente entender isso, que nada da criação do Senhor, as plantas, as coisas, vai ter o mesmo poder do que o próprio Senhor, que está dentro da palavra. Então, como nós vamos depositar a nossa fé em coisas inanimadas, coisas que são criadas, do que na própria criação por excelência, do que na própria força que vem através do Senhor por meio da sua palavra. Então é muito lindo quando nós entendemos e vemos isso, porque daí nós trazemos Cristo para perto, quando nós fazemos essa limpa. Então, se toda sexta-feira, sábado, às vezes domingo, é o dia da faxina na sua casa, o dia da faxina na sua casa, ela também tem que ser de forma espiritual, ela também tem que ser de forma cristã. Como assim? Limpando a sua casa, o seu ser, para receber o Senhor. Nós temos que nos limpar, nós temos que tirar os cacarecos velhos, nós temos que desentulhar para o Senhor poder bater a porta. Nós precisamos deixar bonito a nossa casa, pronta, arrumada, enfeitada, para receber o nosso Senhor. Então é muito interessante, por quê? Porque daí nós vemos que para o Senhor curar a nossa casa, Ele tem que chegar até ela. Mas Ele não entra, como o Edson trouxe no começo, Ele não entra na casa que Ele não é convidado. Então nós temos que ir até Ele. E quando nós vamos até o Senhor e abrimos o nosso coração de forma humilde, em verdade, em amor, com fé, como o centurião fez, Ele vem até nós, Ele nos escuta, Ele quer entrar na nossa casa. Mas daí nós reconhecemos: Senhor, minha casa não é digna, eu não sou digna que entre na minha casa, porque ela não está boa ainda, Senhor. Mas eu preciso da sua ajuda para que ela esteja. Então nós temos que reconhecer diante do Pai, diante do Senhor: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso, assim como nós trouxemos nos vídeos dessa semana, nos 3 vídeos, no portal Passa a Visão, eu preciso do pedreiro, eu preciso do Espírito Santo para ele me ajudar a consertar a minha casa, tirar
Ele que é o pedreiro e o designer por excelência, tirar os quadros, os sofás, né, a mesa, arrumar o banheiro, que nem o Edson foi trazendo das coisas que de murmuração, das coisas de entulhos e situações que só nos afastam do Senhor. Nós temos que chamar auxílio, porque sozinho a gente não consegue, porque sozinho a gente cai em tentação, a gente é fraco, tanto que o Senhor vem em nosso auxílio 2 vezes para nós. Como assim 2 vezes? Quando o verbo, a palavra se faz carne, habita no meio de nós e vem nos ensinar. E depois quando manda o paráclito, o auxiliador. Ele manda o auxiliador porque ele sabe que sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não pode, mas em Deus tudo a gente pode, tudo é possível para nós. Então é muito lindo quando nós vemos isso e nós entendemos o poder da palavra do Senhor dentro da nossa vida, mas a gente só vê quando nós acreditamos nesse poder, quando nós acreditamos que por meio da palavra o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, assim como nós acreditamos na medicina, quando criada por Deus, que é o médico dos médicos, né, o doutor, o dono da medicina por excelência, quando nós vamos ao médico e para o médico poder curar a nós conversamos com ele. O médico pergunta o que houve, o que está acontecendo, e você fala: doutor, tá me doendo a cabeça, é a barriga, é o pé, é a unha. Você narra passo a passo da sua vida. Você não fala só: eu preciso de um remédio para isso. Porque você muitas vezes não sabe, nós não sabemos. Nós não sabemos. Então nós contamos relatos. Aí o médico muitas vezes quer saber. Como é que é o seu dia a dia, sua rotina, o que você come. Então você conversa com o médico. Ele faz um catado, um geral da sua vida. Como é que é a sua família? A pessoa também tem problema de coração. A pessoa tem problema na pele, coisa que é recorrente e tal. E o médico vai traçando e tendo perfeitamente uma linha com todas as características até chegar aonde vai achar, né, o medicamento, o tratamento para as nossas situações. Então é muito lindo, porque é perfeito, porque daí cura as nossas doenças, cura e vamos ter a resposta para aquilo que nós queremos. Só que por que nós não fazemos isso com o Senhor? Por que nós não abrimos, não contamos, detalhamos que Ele vai trabalhar? Então nós precisamos de auxiliadores. E o Senhor usa pessoas para isso. Pessoas juntamente, né, em conjunto absolutamente com o Espírito Santo. Pessoas que vão ser, assim como o centurião, intercessores. Vão interceder por nossas causas. Vão orar. Vão falar com o Senhor, vão ser usadas de canal para o Senhor, para a bênção chegar até nós. Então é muito lindo quando nós vemos as engrenagens do corpo do Senhor e da máquina por excelência que vemos com o Senhor. As engrenagens se encaixam, tudo funciona, porque tem um óleo nas engrenagens que é o Espírito Santo, tudo se alinha, tudo funciona da forma perfeita. Então por que nós, assim como Zaqueu, não vamos e queremos com um sentimento puro, mesmo com todos os nossos pecados, os nossos erros, porque nós não subimos e no sentido de subirmos ao Pai em espírito, em conexão com Ele por meio da ligação eterna do Senhor, que é o Espírito Santo, e por meio dessa ligação, né, tudo que ligares na terra ligarás no céu, e tudo que desligares na terra também será desligado no céu, por meio da oração, por meio dessa conexão com o Senhor. Por que nós não ligamos? Nós subimos em alma e espírito junto a Deus, em uma conexão de falar com o Senhor. Senhor, eu quero te ver, eu quero sentir, eu quero te tocar, sentir a tua palavra no meu ser, porque assim, como Zaqueu, nós não olhamos para o Senhor, nós não vemos o Senhor e queremos Ele perto de nós e para nós nas nossas vidas. E o Senhor fala, assim como fala para Zaqueu: é preciso que eu fique na sua casa esta noite. E Zaqueu não recusa, não fala para o Senhor: não, tá muito bagunçado, eu preciso ver. Não, o Zaqueu prontamente fala: sim, Senhor, entra na minha casa, eu vou doar a parte para os pobres, eu vou devolver em dobro tudo aqueles que eu roubei e tal. Ele já fala para o Senhor e assume as suas responsabilidades. Ele fala para o Senhor: eu vou ajeitar toda a minha vida para o Senhor entrar na minha casa. E o Senhor responde para ele: alegrai-se,
Fica alegre, Zaqueu, porque hoje a salvação entrou nessa casa, a cura entrou nessa casa, a libertação entrou nessa casa. Então, quando nós assumimos as nossas atitudes, quando nós assumimos os nossos erros e colocamos isso para o Senhor, a salvação entra na nossa casa. Ela entra nessa casa porque ela tem espaço, porque nós tiramos as coisas velhas, nós fizemos a limpeza da semana, nós fizemos a limpeza do ano, ou melhor, a limpeza do ano nós fizemos, porque a limpeza do ano, geralmente no final do ano todo mundo faz aquela limpeza mais pesada, né? Mexe nos móveis todos, tira a poeira que tá ali um ano parada. Então nós fizemos essa limpeza, né? Essa limpezona e nossa vida tá pronta para receber o Senhor. Então, quando nós vemos isso, o Senhor entra e cura a nossa casa. Mas, se nós deixarmos e abdicarmos de tudo, e não queremos, não, Senhor, entra na minha casa, cura a minha casa, mas deixa aquele móvel velho. Deixa essa situação aqui pequenininha, Senhor. Essa a gente resolve outra hora. Por quê? Porque mexe com o nosso ego, mexe com o nosso eu. Às vezes nós temos que pedir desculpa pro outro para tirar essa poeira, tirar essa sujeira da nossa vida. Nós temos que reconhecer o nosso erro, nós temos que pagar uma dívida, nós temos que prestar contas a alguém, nós temos que falar, eu errei. Nós temos que assumir, isso mexe com o nosso ego, com o nosso eu. Então, espelhados em Cristo e na atitude do centurião, nós devemos ser espelhos do Senhor. Em amor, em fé, em esperança, coragem, em determinação e buscar para o outro. Como a Edson muito bem trouxe, o centurião busca e foi atrás para o seu servo, mas trazendo ele também, colocando ele, Senhor, eu tenho essas minhas dificuldades, o Senhor reconhece, mas eu peço pelo meu servo, ele está sofrendo demais, ele está de cama, ele está paralítico, ele narra em detalhes como o servo estava, por quê? Porque ele amava aquele servo, porque ele confiava no Senhor e sabia que o Senhor iria até as medulas do corpo do servo e salvaria, porque ele viu o que o Senhor podia fazer, ele viu o que o Nazareno tinha feito por todas as partes que tinha caminhado. Então é muito interessante, por isso que nós devemos tomar posse da palavra do Senhor, posse da cura, posse que o Senhor está curando e curou a nossa casa, em todos os momentos que nós clamamos por Ele. Se nós não tomarmos posse, o Senhor nada faz. Porque o Senhor não entra numa casa sem antes bater na porta e, além disso, sem antes nós abrirmos essa porta. Como o Edson trouxe no vídeo de quarta-feira, a porta da nossa casa é uma porta que só tem maçaneta por dentro. O nosso ser só tem maçaneta por dentro. Nós temos que abrir. Nós temos que ir até a porta, pegar a maçaneta e forçá-la para abrir. Forçá-la no sentido de abrir a porta mesmo, para o Senhor entrar. Entrar, então, a passar a morar, a estar junto de nós, porque nós somos templos de morada do Senhor. E como falamos na live passada, o Senhor vem reivindicar de nós que o templo dele está em ruínas, que a casa, a morada dele está em ruínas, enquanto os palacetes, as casas nós estão perfeitas. Então é hora de reconstruirmos a casa do Senhor. E essa não é só o templo de pedra, é dentro de nós, é a nossa, nós como morada e casa do Senhor. Então é muito lindo, é muito importante nós entendermos isso. A importância e a potência da fé operada dentro do amor, com perseverança, coragem, determinação, assim como teve o centurião. E é maravilhoso quando nós olhamos dentro disso o versículo 13. O versículo 13 desta passagem, desse texto, nos traz claramente quando Jesus diz para ele, vai. E é até interessante que está bem acentuado nesse versículo, quando Jesus diz, vai. Eu começo a imaginar ainda, não é? Ao centurião ouvir isso, vai, seja feito conforme a tua fé, vai. Naquele momento, o centurião recebeu uma promessa de Deus. Isso se fala muito em pregações, momentos de orações, em grupos de orações, né? Da promessa de Deus, a promessa de Deus. Ai, a promessa, eu tomo posse. Ai, você toma posse, irmã, toma posse, irmão. Você vai tomar posse? Tomo posse. Veja,
O centurião simplesmente virou e ele começou no caminho. Imagina, ele visualizou o servo dele já em pé. Estava paralítico, estava doente, estava mal, estava morrendo. Quando Jesus disse para ele, vai, seja feito conforme a sua fé, quer dizer, você falou, você apresentou a sua casa. Muitas coisas erradas precisam ser mudadas. O centurião falou, muitas coisas precisam ser mudadas, Senhor. Faço isso, tem coisa assim, 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 assim na minha casa. Aí Jesus, então, ok, então, vai, né, vai, porque ele reconheceu que tinha situações na casa dele para mudar. Ele falou, Senhor, não dá para o senhor entrar lá, minha situação na minha casa está assim. Mas a sua palavra pode chegar, assim como o senhor lá na minha casa. Ao que o senhor abrir a boca, a sua palavra chega lá. Ele vai no caminho, tomando posse da promessa de Deus. Imagina isso. Você pode imaginar no caminho a alegria dele, querendo chegar lá. Ele, na verdade, ele visualizou a cura. Ele visualizou o empregado dele em pé. Quantos patrão hoje maltratam empregados? Empregadas domésticas, um faxineiro, uma pessoa que capina um quintal. Ah, mas é uma vez por ano que ele vem aqui. Não, foi alguém que cuidou, que você contratou. Como essa pessoa não está bem. Ah, é? Aquele homem que carpiu meu quintal não está bem? É. Ai, que coitado dele, né? Veja, só nisso. O centurião mostrou amor por aquele que era empregado. Ele foi a Jesus por ele. Porque aquele serviu a casa dele, servia a casa dele, ajudava na casa dele. Ele ganhava, sim, mas era alguém de dentro, que fazia parte do portão para dentro. Então ele se preocupou. Muitas empresas hoje estão capengando, porque a forma como se trata os empregados, a forma como se trata aqueles que trabalham, ou que fazem favores, que trabalham para você, não importa o quanto tempo foi, como foi, ou se ainda faz, como é que você trata aqueles que trabalha com você e para você. O centurião mostrou amor. Foi isso que mexeu com o coração de Jesus, porque a primeira coisa que veio o centurião buscar cura para o servo dele, ele pegou a dor do servo dele para ele. Ele sentiu a dificuldade e ele lembrou, eu vou a Jesus. Veja, aqui está, não é? É hora de perguntar, nós estamos descansando na fé no Senhor? Não é? Tem esperança no coração e gratidão todos os dias? Veja que o centurião, dentro da sua patente de um grande general, vamos dizer assim, diante de Jesus ele se vê pequeno. Ele sendo alguém. Muitos hoje se vestem, é um político, é um prefeito, é um vereador, é um advogado, é um promotor, é um juiz, é o dono de uma empresa, é o dono de um mercado, é o dono... se sente, por causa daquele carrão, aquela casona, se sente por cima como se os outros fosse nada. Veja, o centurião olhou, ele tinha a patente, ele era tão poderoso que ele podia mandar Jesus buscar Jesus à força. Ele tinha um exército na mão dele. Não, o que ele faz? Ele vê, ele olha e fala, eu preciso diminuir, porque a minha força é temporal, mas eu estou diante daquele que é o sobrenatural. Nós, muitas vezes, Jesus não vem, como o tema da live é cura a minha casa, Senhor. O Jesus muitas vezes quer impedir de entrar na casa, porque a nossa autossuficiência é maior do que a nossa fé. É maior do que a nossa humildade. A autossuficiência do eu sei, eu sou, eu tenho, eu posso. Não é? Porque ganhou um cargo, porque houve isso ou aquilo. E muitas vezes começa a olhar os outros de Ray-Ban. Nós precisamos olhar para dentro da nossa realidade de concepção. A identidade do cristão é a fé em Cristo. E a fé em Cristo, ela é operada no amor. Uma fé que não é operada no amor, ela é uma fé medíocre, é uma fé pequena, é uma fé que não acontece. Uma fé que faz acepção de raça, de cor ou de credo. Essa pessoa é isso. Essa pessoa é uma pessoa errada, é um bêbado, é um macumbeiro. Essa pessoa é da zona. Desculpa o termo, mas eu sou muito assim. Essa pessoa é homossexual. Essa pessoa, não... Não é nada. Neste momento, esta pessoa nunca foi e está difícil e longe de ser um cristão.
Porque a fé que opera em Cristo é o amor que faz a mão de Deus se mover. E foi isso que o centurião, um homem vendo todas as suas misérias, vai a Jesus movido pelo amor e chega em Jesus: meu servo que eu amo está doente. É a fé do amor, é a fé que remove montanha, é a fé que transforma. Muitos hoje se colocam, veja, muitas pessoas se colocam para levar Jesus, não é? Para os outros, né? Mas Jesus não aparece. Às vezes vai levar, vai numa casa, chega lá toda aquela pompa naquela casa, né? Eu me lembro de mim, quando eu comecei na caminhada, eu tinha 2 anos, 2 anos e pouco na caminhada, eu entrava na igreja, eu conto isso, elas riem, e aonde eu vou? Eu já contei no Pará também, eu entrava na igreja, eu levava a Bíblia, mais uns 3 livros, né? Uns 3 eu ali, aqui, e eu deixava para chegar 5 minutos do oração começar. A igreja estava cheia. Aí eu entrava pelo centro da igreja e fazia assim com a mão. Para todo mundo. Só com a cabeça. Eu parecia que era o bispo. Eu me achava. Eu queria chegar com a igreja cheia. Era um ego que estava dentro de mim. Eu me achava. Aí chegava lá na frente e eu pregava. Aí eu queria, depois que as pessoas me abraçavam, até eu tomar uma sentada num retiro para servo. Onde o padre Qualia, que pregava esse retiro, disse: aqui tem alguém que o Senhor quer curar. E tinha mais lá. Tinha mais igual eu. Mas eu era um que achava. Então, Jesus hoje muitas vezes não está sendo apresentado. Eu aprendi com isso, que é Deus que aparece. Nós somos o jumento. Não viu ninguém dizer na Bíblia que gritou: olha o jumento. Não, gritava, balançava: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Era o que o povo gritava. Hosana. Ninguém diz: viva o jumento. Não, nós somos esse jumento. O jumento não aparece. Quem aparece é Cristo. Muitos hoje, a estrela, o estrelismo, o centurião, ele foi buscar Jesus, mas levou junto com ele a sua miséria. Chegou em Jesus: Senhor, eu preciso da tua ajuda, mas também tenho as minhas misérias, Senhor. Eu preciso que o Senhor me use, Senhor. Mas, Senhor, eu também tenho as minhas misérias, Senhor. Veja, o centurião, ele olha para dentro dele, para a sua realidade, para a sua verdade. Jesus hoje, muitas vezes ele quer falar. Jesus, ele quer se manifestar, mas não pode, porque os estrelismos das aparências precisa ser chegado primeiro. Muitos hoje até vendem a palavra de Deus, estão vendendo Jesus, vendendo curas, vendendo libertações, vendendo, é envelope que corre, é isso. A palavra do Senhor está sendo negociada, o nome de Jesus virou marketing pessoal de muitos. E a humildade, que é um Cristo Nazareno, como o Padre Zezinho canta: um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. É aquele Jesus que o Padre Zezinho canta. O centurião entendia isso. E Jesus hoje está pedindo um espaço. Veja, muitos hoje até tentam falar, levar o Senhor, falar do Senhor, mas a palavra não tem força. Até pregam, pega o microfone, às vezes não pega para pregar, mas a palavra, ela não tem, ela fica ali no pé, ela sai da boca e vai pro pé, porque ela não tem força, porque quem está falando não tem força, não crê naquele que está falando. Veja, mas quem és tu, Edson, para falar assim? Não é? Eu sou um miserável, cheio de defeitos, de pecados, que o Senhor, a cada dia pedindo que o Senhor me ajude e me ajude, mas o que eu falo é verdadeiro. O que eu falo, o que sai da minha boca é o Senhor, é do Senhor, e é nele que eu professo a minha fé. Eu tenho minhas fraquezas, mas aquele que eu prego é a verdade. Ele é o Senhor, é o que liberta, é o que transforma, é o que cura. É a palavra de força do Senhor que precisa alcançar os corações. Muitos hoje levam a palavra sem poder, sem verdade, sem amor. Veja, toda palavra que é pregada sem amor, mesmo sendo a palavra de Deus, sendo ela a verdade, ela não tem força. Não porque ela não é a força, porque a forma como ela é apresentada não tem caridade. Veja, o centurião, ele foi movido pelo amor.
Veja como é interessante. O mesmo, veja, se você olhar para dois centuriões, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, o centurião que foi pedir para o empregado, e se você for no Antigo Testamento, você vai ver o Naamã, que era um general, que estava com lepra. Falam de Deus para ele que Eliseu podia curar. E ele sai de lá e vai atrás de Eliseu cheio de ouro, isso e aquilo, mais um batalhão de soldado. E quando Eliseu chega, Eliseu não vai ver ele não. E ele fica brabo, mas ele não vem nem me ver. Que história é essa? Eu estou aqui, ele não vem me ver falar comigo. Eliseu manda recado para ele. Eliseu diz para ele mergulhar 7 vezes no rio. Aquele general Naamã pega e fala assim, mas nesse rio aqui, os nossos rios lá são bem melhores. Veja, os nossos rios são bem melhores. Como é que eu mergulhar? O que aquele general teve que fazer? Ouvir os servos dele, os soldados. General, por favor, obedece, Eliseu, vai lá, mergulha. Mas, general, custa nada, obedece, mergulha 7 vezes. General, aí ele vai ao rio, mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, tá limpo. Aí ele vai querer Eliseu para pagar. Quanto que eu devo? Eliseu assim, vai servir ao Senhor. Nunca esqueça que o Deus de Israel é o único Senhor. Porque eles tinham uma fé em outra situação. Veja, Naamã vai cheio de orgulho, por isso teve sacrifício para obter a sua graça. O centurião, ele vai no amor, ele vai despojado da sua miséria. Olha as duas diferenças de duas patentes de generais. E o centurião chega e diz, Senhor, eu não sou digno, mas uma palavra sua. E veja, Naamã recebeu a palavra. Vai mergulhar 7 vezes. Eu não. Ele nem falou comigo, ele nem quis falar comigo. Veja. Já o centurião, não, Senhor, uma só palavra tua. Veja a diferença muitas vezes do que muitas pessoas pedalam para receber uma graça e precisa fazer um sacrifício porque não toma posse primeiro da palavra e não toma posse como o centurião tomou. A questão hoje que temos que perguntar, no que nós estamos acreditando? É hora de você perguntar. O centurião sai, veja, presta atenção nisso, meu querido e minha querida. O centurião sai de casa com um propósito. Ele olha, sente a dor do servo e ele fala, eu vou a Jesus. Olha o propósito. Olha, propósito. Chama-se propósito. Ele tomou uma posição, eu vou. Veja, eu vou. Ele vai. Você firmar um propósito de amor por uma causa. Eu vou ao Senhor. Eu vou buscar a bênção. Eu vou até o Senhor. Primeiro propósito. Depois, convicção. Propósito de ir. Segundo, ele estava convicto que se ele chegasse lá, se Jesus encontrasse o Senhor, ele ganhava a graça. Propósito e convicção é o que temos que ter. Primeiro, sair de casa, eu vou no Senhor, adorar o Senhor hoje. E tenho certeza disto. Olha, propósito e convicção. O centurião tinha um propósito e dentro do propósito uma convicção. Depois da convicção, fé. Olha só, propósito, convicção e fé. Porque ele propósito, eu vou. Convicção, se eu achar ele faz. Tanto é que ele fala uma só palavra. Querido e querida, é 3 pontos fundamentais que nós vemos na palavra do Senhor, que temos que tomar consciência. Propósito, convicção e fé. Temos que tomar consciência desta verdade. Desculpe o que eu vou dizer. Muitos saem de casa comandado com outro propósito. Tem um comando de outra situação. O que o horóscopo fala hoje? O horóscopo hoje tem que pôr blusa azul. Então, olha o propósito. O horóscopo falou hoje que você tem que fazer. Olha o propósito. Mas escuta, sai com o pé direito na porta. Tem que pôr o pé direito primeiro na porta. Veja, olha os propósitos. Já sai cheio de casa com mandingas. Não tem um propósito de fé num Cristo, que a base do cristão é Cristo. Propósito.
O centurião, ele olha para isto. Hoje o comando de muitas pessoas para sair de casa é outras coisas, não tem uma convicção. São superstições, seus propósitos, sem convicção de fé. Irmão, irmã, queridos, este é o momento, não é? Você crê realmente na palavra? Olha o poder. O centurião diz: Senhor, eu sei que a hora que o Senhor abrir a boca, a sua palavra chega. A sua palavra chega. Porque uma palavra e meu servo será curado. Quer dizer, o que quer dizer? A hora que o Senhor abrir a boca, a sua palavra chega lá na minha casa. É hora de eu tomar consciência. Eu acredito na palavra, que ela é o verbo. E que dela e através dela todas as coisas foram feitas. Que a palavra, como diz, é a luz para os nossos caminhos. Que Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Qual que é a minha gana? Qual que é, na verdade, o meu conceito no meu coração de cristão em relação à palavra? Aonde a palavra está dentro da minha casa? A minha está na entrada da porta da minha sala, e quando eu saio, o joelho na porta, e quando eu entro, o joelho na porta. Eu não saio da minha casa sem joelho na porta e não entro sem joelho na porta. Na porta, na entrada e na saída. Na minha casa é joelho na porta. Toda a vida foi assim. Porque tá lá, na frente. Logo na porta tem uma cruz. É identidade. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu procuro colocar esses sinais. E a palavra de frente, que eu preciso entender que o Senhor é o primeiro na minha casa e na minha vida. Se eu quero que Ele visite a minha casa, eu tenho que mostrar que aquela casa ali tem a marca, endereço certo dEle. Aonde está a palavra dEle na sua casa? Qual o lugar especial que você escolheu na sua casa para a palavra dEle estar? Aonde a palavra do Senhor se encontra na sua casa? A identidade de frente, aonde a visita chega e olha e dá de frente. Olhou e cegou, olha, tá ali. Na entrada da sua porta o que tem? É uma planta? São as fitas de várias cores? Ou é a cruz e logo entrou é a palavra? Qual o conceito que eu tenho da palavra? Não é fanatismo. Diz que o cristão, a palavra de Deus é loucura para os que não crê. É loucura para os que não crê. Mas para os que crê, é salvação, é bênção, é libertação. Veja, é importante olhar para esse momento. Você crê mesmo na força que desce dos céus? O Espírito de Deus, Ele vem usar essa força que desce do céu, que é o Espírito Santo. Ele usa a palavra, como já preguei em outras lives. Ele usa a palavra como computador de bordo dentro de nós para fazer a graça acontecer em nós. O Espírito Santo, ele usa a palavra que nós tomamos posse. Jesus disse: vai. Se Jesus hoje olha para você nesta live e está dizendo: alegra o teu coração, que a partir desse momento, tua casa terás as bênçãos necessárias. E serás um vencedor e uma vencedora, porque a minha glória está em ti. Tomas posse? O centurião ouviu só uma coisa: vai. Ele toma posse. Esta é o X da questão para a nossa vida. Hoje muitos saem de casa acreditando no seu eu. Armas, deixa eu pôr uma... Vai, leva o revólver. Põe uma faca, um facão no carro. Escuta, tem que maquiar, nossa, vai desse jeito, não vai não maquiar, não vai, se produz, mas tá bom assim, eu tô vestido, tá limpo, muitos saem de casa no status. Em Macabeus 3, versículo 18, diz Judas: que diferença faz para Deus, né, um exército contra um punhado de homens? Porque a força para os dos que crê não depende de cavalo, de armas, de aparência, mas da força que desce do céu. Veja, qual que é a força que você busca? Veja o que Jesus diz para aqueles que caminhavam. Jesus falou isso para os apóstolos, para os discípulos dele. Falou para o povo que ficava.
Olha, nem por onde eu andei vi tamanha fé. Nem meu povo de Israel, nem aquele povo que eu libertei, que eu tirei lá do Egito, nem nesse povo eu vi tamanha fé. Quando ele olha para Jesus e fala: Senhor, assim que o Senhor abrir a boca, a tua palavra chega lá na minha casa. Basta uma palavra e meu servo será curado. Querido e querida, e agora neste momento que o Senhor está dizendo para você: eu te amo. Diante de todas as tuas situações, você toma posse? É preciso que você agora olhe para dentro de ti e acredita que realmente Deus te ama. Se você crê que Deus te ama, neste momento, a tua casa recebe a visita do Senhor. A tua vida, os teus problemas, a tua luta, os teus fardos, a tua dor, a tua questão, o teu propósito, o Senhor visita neste momento, porque tu dizes: Senhor, por a tua palavra, quero tomar a fé do centurião com meu coração. Eu tomo posse. Tomo posse da tua palavra na minha vida. Anos depois, o verbo vem dizer: olha, nem meu povo de Israel. Veja, pois o centurião mostrou o quê? Fé, confiança, convicção, humildade, caridade, como a Isa disse, amor ao próximo. O centurião mostrou tudo isso nesta passagem. Quando vamos pedir oração por alguém, nós realmente estamos pedindo para uma forma de aparência, ou porque amamos a pessoa, ou porque o nosso coração se condói por causa daquela situação. Você nesse momento agora pode se alegrar no coração de Jesus? Porque a palavra do Senhor, ela é tão poderosa, mas ela é tão poderosa, que se é para que a gente entenda e tome posse, então eu preciso compreender algo fenomenal antes. Antes da palavra. Veja o que o Senhor diz aqui em Isaías 55, versículo 11. Assim acontece, presta atenção, olha para você, para nós hoje. Assim, olha a palavra que você bebeu agora para a sua situação. Toma ela posse agora. Assim acontece com a palavra que da minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito. Veja o que Deus está dizendo. Assim acontece com a palavra que da minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito. A sua graça, a sua cura, a sua libertação. Sem ter executado a minha vontade, diz Deus, e cumprido a sua missão. Veja, a missão naquela palavra do Senhor naquela hora era curar o servo do centurião. Quando o centurião disse: Senhor, uma palavra, o Senhor disse: eu vou abrir a boca e minha palavra vai chegar lá na tua casa então. Vai. Como é que você recebe agora? Como é que você, Edson, Isadora, você, meu querido irmão, minha irmã, está recebendo agora esta palavra do Senhor? Por quê? Porque em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz: a fé, olha isso, a fé provém da pregação da palavra. A fé provém da pregação da palavra. Em Atos 14, versículo 9, grava isso. A cura vem pela pregação da palavra. A cura vem através da pregação da palavra. Por isso o centurião disse para Jesus: uma palavra, Senhor. Ele disse o quê? Vai. Ó, se é uma palavra, vai. Pode voltar, tranquilo. Você apresentou para mim algo maravilhoso. O teu coração antes te me amou. Então, a fé é operada no amor. Amor. E a cura vem pela pregação. Eu quero orar com você já. Quer, Isa? Eu também quero orar com você, com todos nós. Mas só um detalhinho antes de nós orarmos, algo muito interessante, que eu vi enquanto você estava frisando e mostrando pra gente o poder da palavra vai, né? Quando ele indica que no versículo 9,
o centurião fala: pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai. Cristo responde para ele: vai. O centurião, dentro da sua oração, dentro do seu derramar para o Senhor, ele deu a chave da vida dele para Jesus. Ele deu o controle da vida dele para Jesus. Quando ele apresentou, eu digo a um subordinado, vai, e ele vai. Então Jesus falou o que para ele? Vai. Você é meu servo agora, porque você entregou a chave da sua casa para mim. Você entregou a sua vida para mim durante e dentro da sua oração. Então, se hoje nós pedimos para o Senhor, desde o começo da live até agora, depois da oração, depois que a gente ficar pensando, cura a minha casa, Senhor, nós estamos dando livre acesso para Jesus curar. E Ele vai curar do jeito que Ele quiser, da forma que Ele achar necessário fazer. E nós temos que só ir, só acatar e só receber a ordem. Assim como um soldado que recebe a ordem do seu general, do seu comandante, do superior, aquele que está uma patente que ele ainda não está. Ou melhor, uma patente que ele não tem. Uma patente que só tem essa patente no planeta, no universo, em todas as galáxias, em tudo que existe, no infinito. Essa patente só quem tem é o Senhor. De controle total das nossas vidas quando nós entregamos. Então o Senhor só faz aquilo que nós damos liberdade para que Ele faça. Como o centurião deu para ele. Eu digo, Senhor, ao meu servo que ele vai, e ele vai. Então o Senhor respondeu para ele: vai, seja feita conforme a tua fé, seja feita como você disse para mim fazer. Então é muito lindo nós olharmos para este momento, para que nós oremos todos juntos, que nós demos o controle das nossas vidas, a chave da nossa casa, a chave dessa porta que não tinha maçaneta, mas que agora tem uma maçaneta que tem o selo, que tem o nome, que está gravado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito lindo, é muito belo e é muito interessante quando nós vemos o amor entrar na nossa casa, entrar na nossa vida e nos fazer entender e compreender que a cura vem através da pregação da palavra, que a cura vem através do nome e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que neste momento, aonde você está, se tu estás em casa, visualiza neste momento a porta da entrada da sua casa. Diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei na sua casa e cearei eu contigo e você comigo. A ceia que o Senhor apresenta é a mesma que ele deu à samaritana, quando ele disse: a água que eu vou te dar, você não terá mais sede. Vou preencher a sua vida de alegria, de paz. Jesus começou a tocar no coração da samaritana e ela foi transformada pela palavra que ouvia de Jesus. Feliz, samaritana não lembrou mais nem da água natural que ela foi buscar. Ela correu para a cidade para buscar muita gente, para dizer: alguém mudou a minha vida. O que ele me falou é algo grandioso. O Senhor, nesta tarde, vem dizer a você: visualize a sua porta está na tua casa. Se tu não estás na tua casa, onde você está, no seu carro, aonde, não sei, visualize tua casa. O Senhor bate a porta. O Senhor bate a porta dizendo: posso entrar? A minha palavra chegou aos seus ouvidos, porque ele diz em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque eu sou o bom pastor, eu sou a porta de Jesus, e minhas ovelhas entram pela porta. O ladrão, ele entra pelos fundos, mas o Senhor está dizendo: não, as minhas ovelhas entram pela porta, eu sou o bom pastor, porque minhas ovelhas ouvem a voz. O Senhor nesta tarde está entrando
chamando e batendo e dizendo: eu preciso entrar. Me dê livre acesso na sua casa. Mas eu quero ajudar você. Mostrar muitas coisas que acontecem aí no quarto quando você vai dormir. Lágrimas, dificuldade, pensamentos, tristeza, resignações na cama. Quando você ora, pensamentos que te maltratam. Eu quero te ajudar, deixa eu entrar. Me dá livre acesso para que eu possa sentar do teu lado na cama enquanto você dorme e falando com você e curando e te dando forças. Curando até as enfermidades do teu corpo. Me dê livre acesso na sua sala. Mas eu queria que você falasse comigo, desligasse um pouco o controle da televisão que muitas vezes tem controlado a sua vida, tem controlado os seus pensamentos. Deixa eu conversar com você no seu sofá. Eu quero tirar debaixo do tapete muitas coisas que estão escondidas. Eu quero mostrar para você que essas coisas escondidas de raivas, de resignações, de acusações, de sentimentos ruins, de pensamentos contrários, tá tudo debaixo do tapete. Eu quero sacudir esse tapete lá fora. Eu quero ajudar você a sacudir esse tapete. Ele é pesado, eu te ajudo. Mas é preciso que você desligue o controle daquilo que está comandando a tua casa. Certas novelas, certos filmes, certos programas. Dá o controle para mim, porque eu controlo, eu posso controlar a sua casa, eu posso controlar a sua vida. E o Senhor, nesse momento, Ele olha, é verdade, caminha pela sua casa, entre sala e cozinha. Ele quer sentar na mesa e tirar de você toda a preocupação e dizer: se você crê, nada vai faltar. Não te preocupe com o pão, com a dificuldade, até mesmo com as dívidas, com as provas que tem. Sim, você tem compromissos financeiros, sim, sei. Diz o Senhor: eu sei que tens preocupações. As coisas estão realmente naturais, caras, de sobrevivência, de alimentação, entre tudo. É dívidas, é pagamentos, é compromissos que você tem, que muitas vezes são processados enquanto você come. Não tem feito você fazer a digestão correta, alimentar corretamente. Às vezes nessa mesa é discussão. O Senhor, Ele quer ter o controle da sua casa. Ele mostra para você o banheiro da mesa, Ele apresenta o banheiro. A água que ali tu banhas lava o corpo seu. Mas as lágrimas que você muitas vezes chora no chuveiro ou no banheiro, de pensamentos e resignações, essas está lavando sua alma. Porque ali muitas vezes pode parecer para você impróprio, mas é ali que muitas vezes você se encontra comigo. É ali que muitas vezes eu vejo você verdadeiramente como é. O Senhor, nesse momento, Ele quer lavar não só a sujeira externa, mas a interna, que muitas vezes são as resignações. Quando olhamos no espelho, não concordamos com a aparência, com o jeito do cabelo, do rosto, do corpo. Questionamos muitas coisas. Aí vem os pensamentos enquanto olhamos de medo, de enfermidades, de preocupação, de doença e dificuldades. Preocupações com filhos, com pais. Preocupação com mães, com parentes. Preocupação com patrão, com patroa, com emprego, com futuro. O Senhor, a única coisa que Ele está pedindo, dá o controle da tua casa para mim. O centurião disse para mim: Senhor, a minha casa está assim. E lá tem alguém enfermo. Uma palavra, Senhor. Uma palavra, Senhor. E o Senhor hoje está dizendo para você o que Ele disse para o centurião. Descansa. Para o centurião Ele disse: vai. Mas como Ele está com você neste momento, falando nos teus ouvidos aonde tu está, Ele está dizendo para ti: descansa no Senhor. Porque Ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim vós todos que estáis cansados pelo fardo, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Derrama no Senhor a tua vida. Derrama no Senhor o teu coração. Derrama no Senhor tudo isso que te maltrata, que te espezinha.
a tua preocupação. Coloque nesse momento a tua casa e diz: sim, Senhor, visita todos os cômodos da minha casa, Senhor. Cura a minha casa, Senhor. Cura, Senhor, de toda a opressão. Sim, Senhor, de tudo quanto aquilo que veio como espécie de palavras de maldição para a minha casa, Senhor. A tua presença, Senhor, limpa. A sua presença extirpa, Senhor, e tira tudo aquilo que não há. Como diz o Salmo 126, Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, que adianta as vigias, os policiais, sentinelas? É inútil levantar de madrugada para trabalhar e ficar até as altas horas da noite fazendo hora extra, atrapalhando o descanso, para comer o pão e dar um duro dia de trabalho. Pois Deus, olha o que o Senhor está dizendo para você no Salmo. Pois Deus dá aos seus amados até enquanto ele dorme. Vede, filhos, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa ao fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim se enche a sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa e a sua casa. Contra seus inimigos, as portas da cidade. E hoje o Senhor disse: aquilo que tenta entrar na sua casa. Se na sua casa está Jesus, pelo poder da palavra dele, tua casa, neste momento, é libertada pelo poder do nome e da cruz e do sangue libertador de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela libertação que deste para nós. Obrigada, Senhor, por aceitar o nosso convite e entrar e reinar na nossa casa, no nosso ser. Obrigado por nos curar, Pai. Obrigada por olhar para a nossa miséria, as nossas dificuldades. Obrigada por ter paciência conosco. No momento que nós estamos nos livrando, Senhor, limpando a nossa vida, o nosso ser de todos os entulhos. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua justiça que reinam nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por fazer acontecer na nossa vida até quando nós estamos dormindo. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos mostrar o exemplo do centurião, que por meio dele, assim como ele, nos espelhamos a ti, Senhor. Queremos ser teu espelho para o outro e para nós mesmos, para olharmos para nós e para vermos o teu reflexo. Quando o outro olhar para nós, para verem o nosso reflexo, o reflexo do amor, da caridade, da esperança, da fé e de todas as coisas maravilhosas que compõem o teu ser. Muito obrigado, Senhor, pela as suas infinitas bênçãos que derramas sobre nós, Senhor, a partir do momento que nós nos derramamos a Ti. Muito obrigada, Senhor, por ter o controle das nossas vidas, do nosso ser e de todas as situações que temos que enfrentar, que ao acordar até nós dormirmos, enquanto nós dormimos, nós lutamos todos os dias. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor. Estende sua mão, você que está na sua casa, onde você está, para o vídeo do seu celular, do seu computador. E junto comigo, com a Isadora, una o seu coração com o nosso. Vamos fazer a ligação direta neste momento. Porque Jesus diz em Mateus 18, tudo que ligar na terra será ligado no céu. E onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali estarei. Para que tudo que peça ao Pai em meu nome eu vos o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É hora de ligar na união da fé e fazermos um grande verão de bênçãos acontecer nas nossas casas. Junto comigo, sim, com os anjos, com a Virgem Imaculada. Neste momento, aqueles que advogam nossa causa, como São Miguel, São Gabriel e São Rafael, ore conosco. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Como os discípulos de Emaús olharam para Jesus e disseram para ele: fica conosco, Senhor. E Jesus foi para a casa deles e lá permaneceu um tempo com eles, abençoou o local e abençoou a mesa onde eles estavam. Diz comigo agora: fica conosco, Senhor. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, de todos os anjos e santos do céu, assim como São Miguel e São Gabriel e São Rafael. Que as bênçãos de Deus venham sobre ti, sobre tua casa, sobre tua vida e sobre aqueles nos quais você, neste momento, entregou esta oração e toda essa pregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz no seu coração, querido e querida, e até o próximo. Um beijo no teu coração, na tua vida, no teu espírito, e até o próximo.